Me chamo Leopoldo, tenho 16 anos e logo começarei a universidade. Recentemente, meus pais me informaram que não têm economias para me ajudar com os gastos da universidade, então preciso me virar por conta própria. Já esperava por essa situação, então me organizei com antecedência para evitar problemas financeiros. Meus pais não eram pobres e por muito tempo nossa família teve uma boa vida. Todos os meus avós eram amigos antes de meus pais se conhecerem. Eles se conheceram quando eram crianças e sempre foi o plano deles se casarem quando crescessem. Casaram-se e abriram uma cafeteria juntos. Os pais deles investiram no negócio por um bom tempo, tudo estava muito bem para eles. Então eu nasci e cresci em um lar amoroso e nunca precisei me preocupar com dinheiro. A cafeteria dos meus pais ia bem, era popular em nosso bairro e nos permitia viver confortavelmente. Tudo estava ótimo até que veio a pandemia e tivemos que fechar a cafeteria por meses. Vivemos das economias. Embora tenhamos reaberto a cafeteria, não recuperou o sucesso de antes. Nos últimos anos, o negócio enfrentou dificuldades e meus pais estão lutando para pagar as contas. Meu pai até teve que conseguir outro emprego em uma empresa de marketing e cuidar da cafeteria meio período, enquanto minha mãe tenta reerguer o negócio. Foi uma situação difícil nos últimos anos e isso me afetou bastante. Antes, nunca tinha que pensar em dinheiro. De repente, nossa vida mudou e precisávamos pensar muito antes de comprar qualquer coisa. Foi muito difícil para mim me acostumar com isso. Talvez pareça mimado, mas acredito que qualquer um que tenha passado por isso concordaria comigo. Percebi que não podia mais depender dos meus pais. Não digo isso para menosprezá-los, é só que realmente não podia contar com eles. Sabia que estavam se esforçando muito para manter nossa família bem e fazendo o melhor que podiam. Não podia pedir dinheiro porque sabia que eles também estavam com dificuldades e não queria fazê-los sentir-se piores pedindo ajuda financeira para depois ouvir que não podiam me ajudar. Então, decidi que conseguiria um emprego de meio período, mas não contei a eles porque sabia que eram orgulhosos demais para admitir que estávamos com dificuldades financeiras. Todo mundo sabia da situação da nossa família e do negócio, mas meus pais fingiam que ninguém sabia. Tentavam manter o mesmo estilo de vida de antes. Não queriam que ninguém descobrisse que não estávamos indo bem financeiramente e faziam de tudo para ocultar isso. Por exemplo, quando íamos a festas familiares, eles se vestiam muito bem e até alugavam um carro, já que tínhamos vendido o nosso. Eu sentia pena deles e me sentia um pouco envergonhado, porque sabia que todos já conheciam a verdade. Mas eles continuavam fingindo que estávamos bem como antes. Ninguém nunca dizia nada ou os confrontava sobre isso porque acredito que todos também sentiam pena de nós. Meus avós eram os mais afetados, porque eram seus pais que estavam sofrendo. Sabia que tinham oferecido ajuda financeira várias vezes, mas meus pais eram orgulhosos demais para aceitar qualquer dinheiro deles. Sempre que visitava meus avós, tanto os pais da minha mãe quanto os do meu pai, via como isso os afetava. Sou um jovem que começou a trabalhar quando tinha apenas 14 anos. Meus avós sempre reclamavam dos meus pais e queriam que eu os convencesse a aceitar ajuda financeira, mas eu não queria me envolver nisso. Uma vez sugeri aos meus pais que aceitassem a ajuda e eles ficaram muito chateados comigo. Depois disso, decidi não falar mais sobre dinheiro com eles, porque sabia que se ofenderiam. Pensavam que eu estava faltando com respeito à sua autoridade. Então, 2 anos atrás, consegui meu primeiro emprego em uma pista de boliche. Ficava um pouco longe de casa, então era fácil ocultar isso dos meus pais. Dizia que estava na escola para praticar futebol, o que era verdade, mas depois ia trabalhar no boliche. Não ganhava muito dinheiro, mas me sentia bem por conseguir algo por conta própria. Infelizmente, tive que deixar o boliche depois de alguns meses porque contrataram alguém para trabalhar em tempo integral. Meu chefe até me deu uma carta de recomendação para ajudar a conseguir outro emprego. Então, comecei a trabalhar como caixa em uma livraria perto de casa. Esse trabalho era mais arriscado,
porque alguém poderia me ver lá. Mesmo assim, precisava do dinheiro. Sabia que meus pais não poderiam pagar toda a minha universidade e teria que trabalhar durante a universidade ou pegar um empréstimo estudantil. Então, apesar do medo de ser descoberto, continuei trabalhando para ajudar com os gastos da universidade. Tive que começar a trabalhar e ganhar dinheiro antes de ir para a universidade. Consegui um emprego e trabalhei lá quase um ano, e apenas alguns amigos sabiam. Eles foram legais e não contaram aos meus pais. Mas um dia, uma vizinha fofoqueira descobriu. Nunca tinha ido à livraria onde trabalhava antes e me preocupei quando a vi lá. Ela nem sequer falou comigo, mas sorriu de uma maneira que eu sabia que iria contar aos meus pais. E foi exatamente isso que aconteceu quando cheguei em casa naquele dia. Meus pais estavam muito zangados comigo, gritaram comigo durante uma hora porque pensavam que não confiava neles. Disseram que tinha envergonhado a família e que, sendo de uma família de negócios, não deveria trabalhar enquanto eles pudessem cuidar de mim. Estavam preocupados com o que as pessoas pensariam, porque se soubessem que eu estava trabalhando, todos pensariam que nossa cafeteria estava indo mal. Não entendi por que queriam esconder isso já que todos já sabiam, mas fiquei calado porque eles estavam muito irritados comigo. Depois de gritar muito, disseram que eu tinha que deixar o trabalho porque era uma vergonha. Eu não queria largar o emprego porque era importante para mim ter alguma estabilidade e lembrar que nem tudo estava perdido só porque tínhamos problemas de dinheiro. Queria começar a fazer algo antes de ir para a universidade. Tentei falar com meus pais, mas eles só repetiam as mesmas coisas. Disseram que já tinha envergonhado o suficiente a família por ter começado a trabalhar antes de terminar os estudos e que não queriam que os envergonhasse ainda mais continuando a trabalhar. Então, expliquei que só estava trabalhando porque não queria ser um peso para eles no futuro, já que queria ir para a universidade e sabia que tinham problemas financeiros. Disseram para não me preocupar, que cuidariam de tudo e que quando chegasse a hora de entrar na universidade, teriam economizado uma quantia para mim. Não confiei completamente neles, mas era difícil dizer não porque parecia que ficariam muito tristes se eu continuasse trabalhando. Então, fiz o que me pediram e parei de trabalhar. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas tinha que fazer para não entristecê-los ainda mais. No entanto, ainda tinha dúvidas, porque sabia que estavam com dificuldades financeiras e não tinha ideia de como conseguiriam o dinheiro que prometeram. Sabia que a universidade era cara e que talvez teria que pegar um empréstimo estudantil para pagar os estudos. Até agora, tinha estudado em uma escola pública, então meus pais não tinham que se preocupar com isso, mas não queria comprometer meu futuro na universidade. Sabia que se tomasse um empréstimo, passaria muito tempo pagando. Também sabia que era difícil conseguir um emprego bem remunerado sem um diploma universitário nos dias de hoje. Então, decidi pedir ajuda aos meus avós sem que meus pais soubessem, porque se descobrissem, ficariam muito zangados e poderiam até me expulsar de casa. Meus pais eram orgulhosos demais para pedir ajuda, mas eu amo meus avós e sabia que ficariam felizes em ajudar. Não estava pedindo dinheiro para meus pais, estava pedindo para mim. Há um mês, deixei meu emprego e fiquei um pouco preocupado com algumas coisas, principalmente com o dinheiro para a universidade. Meus pais já haviam prometido me ajudar com isso, mas estavam com problemas e não conseguiram economizar dinheiro. Então, tive uma ideia. Fui falar com meus avós, combinei de encontrá-los na casa dos pais da minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo. Estava bastante preocupado porque, se meus pais descobrissem que eu queria voltar a trabalhar, ficariam muito chateados, e não queria entristecê-los novamente, mas também não queria parar de estudar. Então, contei aos meus avós que meus pais estavam tentando lidar com as coisas da mesma forma de antes e não estavam mudando nada em casa. Meus avós ficaram felizes em me ajudar, até disseram que gostariam que meus pais também pedissem ajuda, porque com um pouco de dinheiro, poderiam melhorar o negócio que começaram há muito tempo. Não entendo muito bem por que meus pais não queriam pedir ajuda, já que começaram o negócio com a ajuda dos meus avós, mas sempre dizem que fizeram tudo sozinhos.
Ainda assim, meus avós prometeram que pagariam minha universidade quando chegasse a hora, e isso me deixou muito aliviado. Nos últimos meses, até a semana passada, estive tranquilo e não me preocupei com nada em relação à universidade. Meus pais também não tocaram mais no assunto, então não falamos sobre isso. Não queria contar que já tinha pedido ajuda aos meus avós, porque sabia que eles não gostariam disso. Também não falaram sobre a universidade comigo, porque acho que sabiam que não podiam ajudar como prometeram. Então, não falei mais sobre esse assunto, porque não queria discutir com meus pais. Mas na semana passada, recebi uma notícia muito boa por e-mail. Fui aceito na universidade que tanto queria. Naquela noite, depois do jantar, meus pais pareciam muito preocupados e me disseram que seria melhor eu pegar um empréstimo estudantil ou trabalhar enquanto estudava. Disseram que isso seria mais seguro, porque assim ninguém saberia da nossa situação. Confessaram que tentaram economizar dinheiro nos últimos meses, mas ainda estavam com dificuldades e não podiam pagar minha universidade. Teria que me virar sozinho. Estavam muito tristes com isso e não queriam me decepcionar, mas não tinham outra opção. Também se sentiram envergonhados quando eu estava trabalhando antes e prometeram que pagariam minha universidade, mesmo sem terem certeza se poderiam. Eu já imaginava e não fiquei surpreso quando me disseram que não poderiam pagar. Simplesmente sorri e disse que estava tudo bem, que eu já tinha resolvido isso. Mas então eles se incomodaram quando descobriram que eu tinha pedido dinheiro aos meus avós. Começaram a gritar comigo novamente, dizendo que eu tinha arruinado sua reputação. Queriam que eu me desculpasse com meus avós e dissesse que tinha sido um erro, que não precisava do dinheiro deles porque meus pais poderiam pagar. Mas a verdade era que meus pais não podiam pagar, e eu precisava da ajuda dos meus avós. Não entendia por que esperavam que eu fizesse isso logo após me dizerem que não podiam pagar minha universidade. Então, eu disse a eles que pensávamos de forma diferente. Não tinha problema em aceitar dinheiro da minha família, especialmente quando queriam ajudar. Me sentia mal por não ter tanto dinheiro como antes e precisar de ajuda externa para me virar. Planejava devolver o dinheiro aos meus avós quando começasse a trabalhar, então não achava que estava fazendo nada errado. Mas eles não aceitaram isso e disseram que eu tinha que fazer o que eles mandavam ou me abandonariam para sempre e nunca mais falariam comigo. Acreditaram que eu estava sendo muito astuto, que traí a confiança deles e arruinei a reputação da nossa família, o que não acho justo. Me colocaram em uma situação muito difícil. Passaram alguns dias desde nossa briga e ainda não sei o que fazer. Meus pais não querem falar comigo, e quando tento conversar, me ignoram e fingem que nem estou ali. Isso dói muito, e não acho que vale a pena. Pedi dinheiro aos meus avós para pagar a universidade sem que eles soubessem. Fiz algo errado? Não entendo por que meus pais se incomodaram quando pedi dinheiro emprestado aos meus avós. Estava trabalhando para economizar para a universidade, mas eles me fizeram deixar o emprego, dizendo que teriam dinheiro para me ajudar quando chegasse a hora de estudar. Agora que o momento chegou, não tenho dinheiro. Não me deixaram trabalhar para juntar o que precisava, e ainda não querem que eu peça dinheiro emprestado aos meus avós. Sinceramente, não entendo suas razões. Conversei com alguns amigos sobre minha situação, e agradeço muito os conselhos e o apoio que recebi. Não esperava essa reação, mas muitas pessoas acham que meus pais estão sendo injustos comigo, e eu concordo. Alguns amigos comentaram que eu estava sendo muito acomodado por querer continuar morando com meus pais depois de tudo o que aconteceu, incluindo ser obrigado a deixar meu emprego. Isso é difícil de entender para mim, porque ainda sou jovem e amo muito meus pais. Não é fácil decidir sair e deixar tudo para trás quando as coisas se complicam. Durante muitos anos, meus pais foram incríveis comigo, sempre me tratando muito bem e cuidando de mim. Não me sentiria bem em abandoná-los ou criar um conflito agora que estão enfrentando dificuldades. Reconheço que suas atitudes não foram as mais corretas, mas meu objetivo era tentar ajudar de alguma forma.
Tenho apenas 17 anos, e adoro meus pais, embora às vezes não concordemos em tudo. Preciso ir para a universidade, mas meu pai e minha mãe estavam muito irritados e não queriam aceitar dinheiro dos meus avós. Não queria pegar um empréstimo ou trabalhar enquanto estudava, então decidi aceitar a ajuda dos meus avós. Expliquei tudo isso aos meus pais enquanto eles fingiam não me ouvir na sala. Eles não disseram nada depois, mas me senti aliviado por ter dito o que pensava. Agora era a vez deles decidirem se aceitavam minha decisão ou não. 2 dias depois, minha mãe veio falar comigo. Estava muito triste e me contou que estava sendo difícil manter o café que tínhamos. Meu pai não queria aceitar ajuda de ninguém porque sempre fomos muito independentes, mas agora as coisas tinham mudado. Depois disso, decidi que iria morar com meus avós. Minha mãe entendeu que eu estava fazendo o que achava certo e não ficou brava comigo. Agora vou para a universidade com a ajuda dos meus avós, enquanto meus pais refletem sobre tudo o que aconteceu. Me senti muito triste porque meu pai estava muito orgulhoso para admitir que não tinha tanto dinheiro quanto antes. Minha mãe tentou convencê-lo várias vezes a mudar isso, sugerindo que poderiam trabalhar juntos, mas ele não queria fechar o café por um tempo. Ela disse que poderiam reabrir depois de melhorarem financeiramente, mas meu pai não gostou da ideia. Também se recusava a aceitar dinheiro da família dele porque não queria dever nada a ninguém. Tentei consolar minha mãe porque entendia o que ela sentia. Depois nos abraçamos, e ela disse que me apoiaria. No dia seguinte, acordei com meus pais discutindo alto lá embaixo. Quando desci para ver o que estava acontecendo, vi meu pai gritando com minha mãe, e ela respondendo da mesma forma. Ele tinha um monte de dinheiro na mão, acusando-a de traí-lo e mentir para ele. Ela tentava se defender, dizendo que ia contar, mas estava esperando o momento certo. Logo descobri que minha mãe tinha vendido todas as suas joias e queria usar o dinheiro para ajudar a pagar minha universidade. Meu pai ficou muito bravo porque agora ela não tinha mais joias, e ele achava que isso os faria parecer mal em festas e eventos familiares. Ela disse que ele estava sendo muito egoísta, e ele a acusou de ser boba. Pensei que meu pai estava exagerando, e depois que ele se acalmou, decidi falar com ele. Mas antes que eu pudesse entrar em seu quarto, ouvi-o chorando lá dentro, o que partiu meu coração. Nunca tinha ouvido meu pai chorar antes. Enquanto isso, minha mãe estava na sala, também muito triste. Me senti muito afetado por tudo isso e não hesitei em ligar para meus avós. Depois que eles chegaram, tivemos uma conversa em família, porque realmente precisávamos resolver nossas questões agora. Meus pais estão morando com os pais do meu pai, e eu estou com os pais da minha mãe. Agora, minha família e eu tentamos nos reunir todos os fins de semana, porque acho que não é bom estar separado agora que meus pais estão passando por um momento difícil. Isso está sendo muito bom para nós, e espero que as coisas melhorem em breve. Já faz uma semana que comecei na universidade, e estou tão feliz por isso finalmente ter acontecido. Meus avós estão pagando minha universidade conforme planejamos, e meus pais estão bem com isso agora. Eles voltaram a morar sozinhos, estão fazendo terapia de casal, e pelo que sei, as coisas estão indo bem para eles. Decidiram aceitar a ajuda dos meus avós e permitir que investissem no café para que possam melhorar o negócio. Espero que dê certo para eles, e que possamos ter sucesso como antes, ou até mais. Realmente quero herdar isso e quero administrá-lo, porque se tornou muito especial para mim. Agora entendo por que meu pai não quis fechar mesmo quando estávamos com problemas financeiros. As coisas finalmente estão melhorando para mim, e quero aproveitar ao máximo a vida universitária. Sei que tem sido difícil até agora, mas quero aproveitar a vida ao máximo. A vida é curta, e nunca sabemos o que vai acontecer. Então agora só quero viver o momento. Estou cansado de me preocupar o tempo todo com o futuro. Sei que as coisas vão dar certo, e não quero me estressar porque sei que isso não leva a nada. Meus pais já passaram por isso, e eu não quero viver da mesma maneira.
A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a se separar de seu marido por causa de sua sogra, mas depois conseguiu surpreender os dois com algo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.